compromissos técnicos e postura pessoal. Então, estimular a prática da prevenção de doenças, isso é fundamental. A gente tem que trabalhar com esse conceito. Eu sempre falo que quando o cliente chega para mim na clínica, as pessoas dizem, mas você trata isso, trata aquilo. Não, a gente não cura nada, sabe? Eu nunca gosto de usar esse termo, eu nunca falo que eu vou tratar, que eu vou curar. Nós vamos trabalhar a questão da busca do seu equilíbrio e com isso, consequentemente, tudo vai ser melhorado. Lógico que eu não posso simplesmente chegar e falar assim, não, eu não curo, não faço isso. Não, a gente vai buscar aliviar essa dor através da pressão e da massagem nos músculos, né? Sempre a gente pressiona músculo, né? Lembra? Sempre a gente está pressionando o músculo, por isso que é fundamental também ter essa base, ter esse conhecimento técnico dos nomes dos músculos, para que você gere mais credibilidade ali também e aí sustente, né, aquilo que a gente falou um pouquinho agora há pouco, sustente a sua verdade e o seu cliente acaba tendo resultado com isso, tá? Então, a prática da prevenção é fundamental. Quando eu comecei a atuar aqui em Londrina, na minha cidade, na nossa clínica, lá em 2005, as pessoas basicamente procuravam a gente por causa de dor, com alguma queixa. Hoje, eu posso te dizer, né, em 2020, nós temos clientes que nos procuram simplesmente, eu estou indo viajar, eu vou ter uma reunião importante, eu quero ir bem. Então, são exemplos que vão aparecendo que as pessoas já mudaram o pensamento e não estão vindo apenas porque possuem uma queixa, uma dor específica. Já está nesse conceito da prevenção. Demora um tempo para você conseguir ter isso. Precisa ter a paciência, a persistência, né? Educar os seus clientes, mas que isso é possível e gera um resultado fantástico com o tempo, tá? Promover saúde, bem-estar, qualidade de vida é o que a gente faz, o que a gente tem que evidenciar bastante para o nosso cliente. Facilita a reabilitação do paciente. Então, às vezes, o cliente ele faz fisioterapia, mas ele também faz a massoterapia, né? E é muito engraçado, porque eu sou fisioterapeuta, né? E isso acontece muito, por exemplo. A fisioterapia particular, ela não tem o valor reconhecido financeiramente. Então, por exemplo, uma sessão de fisioterapia particular, hoje em dia, na minha cidade, o pessoal não consegue cobrar mais do que 50, 60 reais, né? E aí, no shiatsu, eu consigo cobrar 120 reais. Só que a pessoa vai na fisioterapia, às vezes, na maioria das vezes, lógico, pelo plano de saúde, porque aí ele não paga nada, e ele vem comigo fazer a massoterapia, o shiatsu, para melhorar. Então a gente ajuda, facilita muito nesse processo de reabilitação. Só que lógico que eu, como fisioterapeuta e todo o conhecimento de base que eu tenho, eu não posso deixar de atender de maneira mais específica aquela queixa daquele paciente. Por exemplo, se ele fez uma cirurgia de joelho, se ele fez uma cirurgia de ombro, como eu tenho esse conhecimento de base, eu não posso negar esse meu conhecimento e deixar de ajudar ele na questão da reabilitação em si. Lógico que ele vem e contrata, busca os meus serviços de shiatsu. E é isso que eu vou usar, a minha terapia manual, eu vou usar a minha mão para tratá-lo. Só que sempre, lembra que a gente falou, a gente insere manipulações, insere alongamentos, mobilizações, isso tudo faz parte também do shiatsu, tá? Então, não vai deixar de ser, entre aspas, uma fisioterapia porque eu sou um fisioterapeuta e isso faz parte da minha profissão como um todo. Mas eu também sou um massoterapeuta de base, eu sempre fiz isso. E o nosso mercado, a nossa sociedade, ela entende que a massagem, o shiatsu, ela não é contemplada pelo plano de saúde e ela tem o valor justo de trabalho do profissional e é mais reconhecido do que o valor da hora do profissional de fisioterapia. Por incrível que pareça, tá?
o valor da hora do massoterapeuta, do shiatsu-terapeuta, ele, pela nossa sociedade em geral, ele é mais reconhecido como um trabalho que você cobra 100, 200, até 300 reais. Tem gente que paga, que concorda com esse valor. Porém, se você colocar um valor desse para uma sessão de fisioterapia, pode ter certeza que 90% das pessoas não vão concordar e vão dizer que você está cometendo um abuso, está cobrando exageradamente e pode até te denunciar para o conselho, por exemplo. Então essa é a maior vantagem do massoterapeuta em si, tá? Que a gente tem um valor reconhecido muito maior pelo nosso trabalho manual, da massoterapia, tá? Permanecer em constante desenvolvimento profissional, técnico e científico. Sempre se tem que se atualizar. É um compromisso técnico isso realmente, tá? Sempre estudando, fazendo cursos, fazendo atividades científicas, pesquisa, tá? Isso é fundamental. Além, lógico, do desenvolvimento pessoal, filosófico e cultural. Eu sempre falo que na questão da cultura, ela dentro do nosso contexto, é a coisa mais prazerosa que existe. Eu trabalho, por exemplo, eu vou viajar para fora, por exemplo, o ano passado eu fui visitar o meu irmão que mora lá no Canadá. E aí lá eu já fui fazer massagem em outros lugares lá, para conhecer como que eles trabalham lá no Canadá, como que é a clínica, como que é o atendimento. Então é uma coisa super prazerosa, porque além de você receber massagem, que é super gostoso, você ainda acaba conhecendo novas formas de culturas diferentes, sabe? E isso é muito legal. Fui para Buenos Aires, também fizemos lá massagem. A gente vai aqui no Brasil, Brasília tem lugares ótimos, São Paulo, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu acabei não indo muito ainda, mas eu tenho muita vontade e eu sei que tem muitos lugares muito bons de massagem lá, que vale a pena você frequentar, conhecer coisas novas, né, de regiões diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, então pensamentos diferentes, e tudo isso você vai aprendendo e somando para si mesmo. Para isso você tem que ter abertura, você tem que ter a sua mente aberta e aceitar esses conhecimentos, porque senão eles vêm e passam e não te agregam nada. Então você também tem que estar disposto e aberto para isso, tá? Desenvolver uma relação saudável e de cooperação com a sociedade e o meio ambiente. Isso também faz parte, lógico, né, de um conceito que a gente tem que ter para que a gente tenha, né, um futuro melhor mesmo. Cuidado, por exemplo, eu trabalho também com acupuntura, então eu tenho que ter um cuidado no descarte dessas agulhas. Existe todo um procedimento técnico que a gente tem que obedecer e tem que respeitar. Né? E aí eu não estou falando só do descarte, mas, por exemplo, assim, se você joga no lixo comum uma agulha e essa agulha fura um lixeiro e essa agulha foi feita num paciente que tem ali uma doença transmissível, infecto-contagiosa, e eu não sabia porque ele não me falou e eu joguei ali no descarte errado e aí vai fazer toda uma contaminação. Olha o problema que tudo isso pode ser gerado quando a gente não toma os cuidados necessários, tá? Então isso é fundamental, é importantíssimo e a gente tem que ter esse compromisso e essa postura técnica pessoal, tá? Formação comprovada, então a gente tem que ter a consciência dessa formação, é fundamental. Estar devidamente qualificado e habilitado para o exercício da profissão, e aí envolve a questão legal, a questão de tirar o registro de autônomo ou o MEI, que no módulo 4 a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? O massoterapeuta não diagnostica, tá? A gente não deve fazer diagnóstico. Ah, você tem um problema no joelho de ruptura de ligamento, você tem isso, você tem aquilo. Você pode até saber como fazer alguns testes ortopédicos, por exemplo, e é interessantíssimo que você estude isso, tá?
teste de Laseg para questão lombar, se irradia ou não, hérnia de disco, teste de gaveta do joelho. Então, eu estou falando, a gente sabe, a gente pode, mas a gente não faz o diagnóstico, nem físico e nem emocional. Não prescreve, tá? A gente não indica medicamentos, não indica nada para o nosso cliente. Lógico que se é um cliente muito antigo seu, se é um cliente que confia muito em você, o que eu faço, tá? Eu sempre falo assim, ó, eu nessa condição tomaria o remédio tal, só isso. Eu nessa condição tomaria esse tipo de remédio. Se for o caso eu realmente tomar um remédio, ou eu faria isso, eu procuraria esse médico, eu procuraria tal médico, tal especialidade, tá? Então eu coloco aqui, dando eu como exemplo, e eu falo a minha verdade, tá? O que eu realmente faria nessas condições, mas a gente não prescreve, não indica e não vai direcionar nada, tá? E a gente também não trata doenças específicas, tá? Não tem como você tratar um câncer, você trata a pessoa como um todo, então vai buscar aliviar, né, melhorar a qualidade de vida como um todo, mas não nada específico. E doentes sem diagnóstico clínico devem procurar ou devem ser orientados a procurar um médico. Então, isso também, lógico, se essa doença interfere diretamente na queixa do cliente. Por exemplo, aqui para vocês, o cliente chega com uma dor lombar, travado e tal, e aí qualquer coisa que você faz ali, que nem eu falei para vocês, assim, você não consegue fazer a pressão adequada. É melhor você não atender e encaminhar para o médico. Ele fez algum exame? Não fez. Você não sabe como é que está ali dentro. Não vale a pena se arriscar, tá? E querer se achar o Deus, porque você não é e ninguém é, e se comprometer profissionalmente com uma situação que não vale a pena. Você vai deixar de atender um cliente, não importa, tá? É melhor deixar de atender um, encaminhá-lo adequadamente para fazer um exame, para ter uma orientação mais correta. Tá? A gente não sabe o que está acontecendo ali dentro, né? E geralmente nessas fases agudas é difícil você conseguir trabalhar esse cliente. Então tem que ter essa consciência e não adianta ficar querendo atender por atender, tá? Não vale a pena.